Bom, olá a todos e todas. Vamos continuar a responder as questões nas aulas do tempo de pandemia, um projeto inovador para trazer a vocês, acadêmicos de Direito da Unicaldas, as respostas às dúvidas de todos. Evidentemente temos muitas perguntas e eu vou responder mais algumas e depois faremos outras aulas, outros vídeos que passo para vocês pela plataforma do YouTube. Hoje vamos ficar algumas questões mais presentes no campo da economia, né, campo da economia e política, né? Uma das questões feitas é: a União pode intervir nas decisões estaduais e municipais? Veja, a decisão ontem do Supremo Tribunal Federal, lembrando que hoje é dia 16 de abril, ela deixa bem claro o limite das competências dos entes federativos. Os entes federativos, eles têm as suas competências e, dentre estas competências, no caso específico para afrouxamento do distanciamento social, a decisão tomada, ou a indicação clara de decisão a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal é a de que estados e municípios terão a última palavra, uma vez que, segundo o tribunal e segundo toda uma ciência, indica que o conhecimento melhor da área pertence ao governante melhor da área. Uma área como o Brasil, com seus mais de 5.600 municípios, seria indiferente a apenas uma só decisão, né? Uma vez que o vírus ele tem uma maior abrangência em grandes centros nesse primeiro momento e está vindo para as pequenas cidades. Então, o nível de infecção e o nível de desenvolvimento do vírus está diferente de determinados planos. Quais os efeitos previstos na economia e até mesmo no direito? Aqui o Tribunal de Justiça. Importante lembrar que os servidores que estão trabalhando em casa vêm desempenhando um trabalho mais célere e afins a longo prazo. Evidentemente que agora nós temos um start muito grande no campo da tecnologia, né? O fato dos tribunais de justiça estarem com as suas portas fechadas de atendimento ao público, o trabalho ele continua. Você tem um trabalho feito pelo computador, mesmo sendo home office ou teletrabalho, o trabalho continua. Se ele é mais célere ou não, ainda é uma questão que nós vamos perceber muito depois, uma vez que vamos pegar o caso do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em que muitos processos eles estão naquela detecção híbrida, né? Tem ainda um auto físico preso ao fórum e nem todo o seu andamento ainda é digital. Então, uma vez, o funcionário ele pode dar andamento até um determinado ponto, mas precisar acessar aquele auto que está lá no fórum, tem que trazer aquele auto. Imagina, por exemplo, um magistrado para exerar uma sentença de um processo híbrido nesse momento. Ele vai ter que fazer ainda, remeter ainda a questão dos autos físicos. Pode ser que em alguns casos, se o processo estiver totalmente digitalizado, realmente não se perde o trabalho, uma vez que ele já era digitalizado e continua digitalizado, né? Agora, aqueles processos, procedimentos que ainda têm a sua parte física e está pendente de papel e está no fórum, realmente pode dar um pouquinho mais de trabalho. Quanto ao campo econômico, evidentemente que haverá uma grande retração da atividade econômica no país, seja no comércio e nos serviços, e na indústria, né? Então, veja bem, antes da pandemia, acreditava-se que no começo do ano o Brasil poderia crescer 2%, esse ritmo foi caindo, chegou até 0,02%, inclusive é a previsão oficial, mas hoje estudos já indicam que a economia do Brasil pode cair até 5% no final do ano, né? Tem uma queda de 5 pontos, né? Menos 5. Isso vai deixar a economia muito prejudicada, mas toda a economia do mundo inteiro irá cair. Então, não se assustem com os números. Agora, evidentemente que a atenção é outra, a atenção é em salvar vidas, a atenção é gasto na saúde, a gente ter o menor número de mortos. Depois a economia, de um certo momento, ela vai se recuperar. As ações das empresas que estão caindo vão subir porque vão voltar à atividade econômica. Este é apenas o retrato do momento. Muito do que acontece neste momento no campo da saúde também é fruto, é resultado de anos e anos de não investimentos na própria área, né? E também uma concentração grande na China, que tem os insumos agora no mundo. Todo mundo quer comprar da China. E a China não está conseguindo abastecer o mundo inteiro ao mesmo tempo, porque a demanda é grande demais para a capacidade de fornecimento do próprio país. Por isso que muitos países eles estão aplicando políticas de confisco, né? Então, por exemplo, um voo que vem da China para o Brasil, ele obrigatoriamente vai fazer uma escala na Europa,
países como a França ou até os Estados Unidos, caso essa escala seja em território americano, já tem um normativo para confiscar estes bens que para atender aos seus nacionais. Muitos podem se lembrar dos casos de respiradores comprados pela Bahia, que tiveram uma escala em Miami e a carga ficou por lá. E também hoje li que o Maranhão também pediu uma EPIs e também respiradores que vieram, mas não tiveram problema, vieram da China, mas que pararam na Etiópia. Então a Etiópia não tem esse problema de confisco, então vai chegar aqui para o povo daquele estado. Evidentemente que todo o impacto ainda você precisa mensurar ainda conforme o tempo. Quando você tem um comércio fechado, você tem um prejuízo econômico. Mas o governo pode, com as suas políticas depois de recuperação, poder reativar. Evidentemente que não vai voltar ao que era antes, mas vai poder dirimir esses custos, né? O isolamento vertical é uma saída para contrabalancear a propagação do coronavírus frente à economia. Veja, temos que diferenciar muito bem o que é o isolamento vertical. Na verdade, quer dizer distanciamento vertical, né? Porque o distanciamento é o fato, como eu já expliquei na entrevista passada, é o fato das pessoas não terem contato. O isolamento é quando a pessoa já está doente e ela fica em casa. Né? Então, por exemplo, a pessoa que foi diagnosticada com a Covid-19, ela é obrigada a permanecer em primeiro momento em casa. Caso tenha os sintomas mais graves, é que ela vai procurar o posto de saúde e depois, gradativamente, até necessitar de uma UTI com respirador. Não é porque você adquire a Covid-19 que necessariamente você vai correndo ao hospital. Não, até porque mais de 80% das pessoas que contraírem a Covid-19 vão ser assintomáticas. Apenas vão ter uma gripe muito leve e não vão perceber que estão tendo a própria Covid. Em alguns casos que ela vai aparecer de maneira mais grave. Né? Algumas perguntas aqui eu já estou respondendo porque são muito próximas. Né? Segundo a questão aqui, por que houve quedas na Bolsa de Valores com a pandemia? É um bom momento para aproveitar para comprar ações. Veja, os experts em Bolsa de Valores vão dizer que é um bom momento de se investir, porque as ações estão baixas, as ações caíram. Né? Evidentemente que todo o mercado de ações ele é um mercado de caixinha de surpresas, mas a ação ela tem um movimento de queda e depois ela não vai cair muito mais forte do que já caiu, ela já perdeu, já depreciou o seu valor. Né? Evidentemente, quem fez um investimento e já perdeu, o momento não é de fazer a retirada. Por que não é de fazer a retirada? Porque essa ação ela tem